Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui em mais um domingo abençoado, nos preparando nesse momento para nós estudarmos mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que vai falar sobre o Filho e o Espírito. Mas antes de nós vermos o conteúdo, o teor dessa nossa lição, fecha os seus olhos, vamos orar para que o Senhor nos abençoe de maneira muito especial. Senhor, nosso Deus e Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, ser conosco, nos ajuda. Nós pedimos, ó Deus, derrama sobre nós uma porção da Sua sabedoria. Dai-nos, Senhor, entendimento para compreendermos a Tua vontade e cumprirmos os Seus desígnios. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos receber nosso professor nessa manhã. Eu tenho certeza que será um ensino precioso para a nossa vida, para o nosso coração, em nome de Jesus. Paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar a primeira lição desse segundo trimestre. Ela tem por título Homens dos quais o mundo não era digno. Nós vamos estudar sobre o legado de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão é descendente de Sem, ele é da nona geração dos filhos, né? Desde Sem até Abrão, são 9 gerações. A família morava em Ur dos Caldeus, e Ur dos Caldeus é hoje o Iraque, que tem uma distância de Israel, em linha reta, de mais ou menos uns 800 quilômetros. Se passar pela Jordânia, né, dá aí em torno de 1.200 a 1.400 quilômetros. Abrão, o nome, Abrão significa pai exaltado. A gente pode notar que Abrão, ele não tinha filhos, mas já tinha no seu nome o nome de pai. Então, a gente já aprende aqui uma lição, que desde quando nós nascemos, desde quando nós recebemos o nosso nome, Deus tem um plano com a nossa vida, e Deus tinha um plano na vida de Abrão. Com 99 anos, Abraão foi mudado seu nome para Abraão, que significa pai da multidão das nações, né? Então, nós vamos estar estudando esse tema, né, nesse trimestre. Por que Deus chama Abraão? Porque desde Sem até Abrão, ou digamos Abraão, passaram-se 390 anos. Quantos personagens passaram ao longo desse tempo? Mas foi Abraão que foi chamado, né, para dali formar a nação de Israel. Nas primeiras 5 lições, nós vamos estudar sobre Abraão. 6ª, 7ª, 8ª, estaremos estudando sobre Isaac, e da 9ª à 10ª nós estaremos estudando sobre Jacó. Tá? A última lição, ela vai falar do legado que esses 3 homens deixaram para nós. Né? São homens que tiveram muitos acertos, mas tiveram erros também. E existe uma frase que diz o seguinte: a pessoa inteligente, ela aprende com o erro dos outros. A pessoa inteligente aprende com os seus erros, e a sábia, ela aprende com o erro dos outros. Tá bem? A primeira citação bíblica sobre Abraão está lá em Gênesis 11 e 26. É a primeira vez que a gente ouve falar de Abrão, está em Gênesis 11 e 26. E disse: E viveu Tera 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. Em Gênesis 12 e 1, a gente vê o chamado de Abraão. Deus chama Abraão. Diz aqui, né, em Gênesis 12 e 1, ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra
que eu te mostrarei. Nós vamos estudar nessa lição, né? Essa lição, ela quer nos ensinar sobre como ocorreu o chamado de Abraão. Ela quer também enfatizar a obediência de Abraão a Deus, né? E mostrar também as lutas enfrentadas por Abraão em Canaã, né? Quando ele chega na chegada em Canaã. Quando nós temos, aqui nós já aprendemos outra lição, quando nós temos um chamado, se nós temos um chamado, isso não significa que nós não vamos passar por um problema. Eu gostaria de ler um texto muito interessante que está aqui na lição, né, do professor, que diz o seguinte: a fé ocupa um lugar especial na vida de Abraão, assim como na vida do crente e da igreja, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então, a fé, ela realmente ocupa um lugar muito importante na nossa vida. A fé de Abraão nos mostra que ela é essência da vida cristã e absolutamente indispensável. Ele recebeu o chamado do Senhor para deixar a sua terra, a sua parentela, né? Vamos dizer assim, um lugar de conforto, a zona de conforto aonde estava Abrão, para um lugar que ele não sabia para onde ele ia. Então, na realidade, ele precisava de fé e de obediência. Abrão, ele não sabia definir a fé, mas ele a viveu, né? Quando a lição fala aqui que Deus chama a Abrão, nós podemos ver que ela não cita por que Abraão, por que ele foi escolhido. Porque foi justamente Abraão. Eu já citei que se passaram 390 anos desde Sem até Abraão, né? Então podia ser qualquer um, mas eu tenho comigo que ele já tinha experiências com Deus, ele conhecia a Deus, ele confiava, ele conhecia a voz de Deus, né? Então, o chamado, além de você ter tudo isso que eu citei, experiências com Deus, você ter um conhecimento dele, você confiar nele, conhecer a voz dele, exige fé e obediência irrestrita. A promessa para Abraão. Havia necessidade de se formar uma nação, né? Então, uma pessoa tinha que ser escolhida. E Abraão foi escolhida, porque Deus queria formar uma nação que fosse exemplo para as demais nações. Porque já na época de Abraão, os povos adoravam a outros deuses, né? Não adoravam ao Deus verdadeiro. Deus fez promessas, né, a Abraão, então, e porque ele queria de Abraão fazer uma nação santa, uma nação em que o povo pudesse se espelhar. Nós podemos ler em Gênesis aqui 12, 2 e 3, que ele diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha o versículo número 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa a Abraão não era somente para ele, para sua família, para Israel, mas para toda a humanidade, né? Nós podemos observar aqui que Deus prometeu engrandecer a Abraão de uma forma extraordinária, de uma forma que ele nunca imaginava. Dá uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha aqui em Gênesis 15 e 5, que diz: então o levou, isso falando que Deus levou Abraão fora e disse: olhe agora para os céus
e conta as estrelas, se as podes contar. E disse: assim será a tua semente. Então, era uma bênção, uma promessa que ele, assim, aos olhos humanos, ele não conseguia enxergar, mas Deus mostrou. Se ele pudesse contar as estrelas do céu, ele poderia contar a sua descendência, né? E é impossível a gente contar as estrelas do céu. Pois bem, o resumo, né, desse primeiro tópico diz: pela fé, Abrão aceitou o chamado de Deus e foi para uma terra que ele não conhecia. Realmente, para isso acontecer, né, nós precisamos de muita fé, precisamos crer que Deus tudo pode, que Ele cuida de todas as coisas. Mas será que Abraão não falhou nesse quesito? Abraão pode ter falhado, sim, nesse quesito, né? Então, olha aqui, atendendo o chamado, seguir o exemplo de Abraão é aceitar o chamado de Deus para viver pela fé e confiar nas suas promessas, mesmo quando o caminho exige renúncia. Todo caminho que nós vivemos, tudo que nós passamos nessa vida, nós sabemos que nós temos que passar por problemas, nós vamos passar por lutas, nós vamos ter dificuldades, né? Mas nós temos um conforto, que é saber que nós não passamos sozinhos, né? Já vimos que Abraão foi chamado por Deus e não sabia para onde ir, mas ele seguiu as orientações do Senhor, né? À época, Abraão não sabia a definição de fé, essa definição que nós temos lá em Hebreus 11 e o versículo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como eu já disse, né, que ele não conhecia essa definição de fé que nós conhecemos hoje, mas ele não sabia definir a fé, mas ele a viveu. Que interessante, né? Uma vida pautada pela fé, tanto que Abraão é chamado hoje de o pai da fé. Nós, como eu já disse, que esses homens nós vamos estudar ao longo desse trimestre e nós vamos ver que eles também tiveram falhas, né? E aqui a lição já trata de um descuido de Abrão. Quando Deus chamou Abrão, ele disse: sai da tua terra, né? Da tua parentela e da casa dos seus pais. Abrão, então, ele obedeceu, mas ele levou Ló, o seu sobrinho. É sabido aqui que Ló não tinha, seu pai tinha morrido, né, na época, e com certeza Abraão, como não tinha filho, talvez tenha adotado Ló como seu filho. Mas nós precisamos observar os detalhes das ordens de Deus. Né? Deus disse para que ele deixasse a terra, a parentela e a casa dos seus pais. E ele levou o seu sobrinho Ló e teve muitos problemas nesse caminhar, né? Nesse trajeto que ele fez. Lá na frente, Abraão teve problemas com o seu sobrinho. Nós podemos ler lá em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 8 e 9, que diz o seguinte: nós sabemos que nós temos na caminhada erros e acertos, né? Eu já disse que tanto Abraão, Isaac e Jacó foram homens que nos ensinaram muito, né? Tanto nos seus acertos como nos seus erros. Então a gente já começa a observar aqui e aprender. E a lição fala de um descuido de Abraão.
né? Um descuido dele, porque Deus deu uma ordem para que ele não levasse ninguém, para que ele deixasse a sua terra, deixasse a sua parentela, deixasse a casa do seu pai. Mas Abraão levou a Ló juntamente com ele, levou o seu sobrinho. E ele teve problemas lá na frente. Nós podemos ver aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 8 e 9. E disse Abraão a Ló: ora, não seja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Nós podemos ver aqui que esse desentendimento que houve entre Abrão e Ló foi depois que eles desceram ao Egito. Nós vamos falar mais para frente, por causa da fome, né? E lá Faraó deu muitas coisas para Abraão por causa de Sara, né? Deu animais, deu ovelhas, deu servos, deu camelo. E aí, vamos dizer assim, ele aumentou a riqueza de Abraão. E aí, o que aconteceu? Não tinha, os pastores de Ló e de Abraão começaram a se desentender, porque não havia pastagem para todos, né? E aí então Abraão sugeriu que eles se separassem, que Ló fosse para um lugar e Abraão fosse para outro. E foi um desastre essa separação de Ló com Abraão, pois nós vemos mais para frente o episódio de Sodoma e Gomorra e tudo, né? Pois bem, continuando aqui, né, nós podemos ver que quando Abraão tá vindo, né? Abraão tá vindo da terra dele para Canaã, ele passa por Harã. Muitas vezes nós temos que passar, propósito de Deus para a gente passar em algum lugar, né? Não ir direto para o nosso destino. Mas por quê, né? Por que não? Nós podemos ver lá no caso de quando Israel saiu do Egito, quando o povo hebreu saiu do Egito, eles não foram direto para Canaã. Eles ficaram ali no deserto e a Bíblia fala por que isso aconteceu. Nós podemos ver lá em Deuteronômio, capítulo 8 e o versículo 2, que diz, né? Deuteronômio 8, 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então Deus fez com que o povo de Israel passasse pelo deserto, ficasse um tempo para descobrir o que tinha no coração dele. O mesmo ele fez com Abrão, né? Ele fez isso com Abrão para forjar o seu caráter, antes dele chegar ao destino. Tá bem? Então, nós aprendemos aqui nesse tópico, né? Que Abraão atende o chamado, que ele tem um descuido e que também ele precisou passar por Harã para que o seu caráter fosse forjado. Quando nós estivermos passando por problemas, por lutas, por dificuldades, pense nisso. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Deus está forjando o teu caráter para algo que Ele tem lá na frente, né? O resumo, sinopse desse segundo tópico diz: Abrão atendeu com fé ao chamado de Deus e obedeceu a ele de forma irrestrita. Muito bem, né? As lutas que Abrão ele enfrentou ali em Canaã, né? Ele teve dificuldade contra a fome. Ele chegou naquele lugar e ali ele teve fome. Muitas vezes a gente pode pensar assim, mas escuta, eu estou
na vontade de Deus, eu estou obedecendo à voz de Deus, eu estou atendendo o seu chamado. E por que eu tenho que passar por essa dificuldade, né? Nós aprendemos que mesmo nós estando no lugar certo, mesmo a gente estando fazendo a vontade de Deus, nós vamos enfrentar, sim, dificuldade. E aqui nós aprendemos, né, muitas coisas que, mesmo tendo fé e obediência restrita, nós passamos por lutas. Então, isso não é para nos entristecer, para nos deixarmos preocupados, mas é para a gente perguntar sempre a Deus o que é que o Senhor quer nos ensinar. E outra coisa, em tempos de crise, nós não devemos sair do nosso lugar. Deus sempre nos protegerá. Abraão enfrentou a fome. E qual foi o primeiro, vamos dizer assim, o que ele pensou? Ele não consultou o Senhor, mas ele com certeza ficou sabendo que no Egito tinha abundância, tinha alimento, né? Como fez depois os filhos de Jacó, foram para o Egito. E aí, eles ali, a gente observa que ao invés de Abraão confiar em Deus, saber que Ele ia prover, porque observem uma coisa, é nas nossas maiores dificuldades que nós vemos os milagres acontecerem, o sobrenatural acontecer na nossa vida, né? Abraão podia ter ficado ali naquele lugar, estar ali, não descer ao Egito, porque nós vamos ver as consequências que existe até hoje pela descida de Abraão lá para o Egito, né? Eu vou citar aqui o que aconteceu depois. Então, ele não consultou a Deus, ele não confiou que Deus ia suprir ele, a sua família e todos os seus servos, os animais, e desceu lá para o Egito. Então, em tempos de crise, não devemos sair do nosso lugar. Deus sempre nos protegerá. Então, aqui fica um conselho, né? Consulte a Deus. Abraão não consultou e teve problema para frente. Confie em Deus. Ele pode guardar você, sua família e os seus. Fala também a lição sobre a dificuldade de ir para o lugar certo, né? Foi o que aconteceu com Abraão. Ele desceu ao Egito e lá ele teve problemas. A Bíblia explicada, ela nos ensina que quando a gente vai mudar de lugar, mudar de cidade, a gente tem que saber, né, como o lugar onde nós vamos morar. Não vamos pensar somente na prosperidade, numa cidade próspera. Eu vou mudar para São Carlos, que é uma cidade próspera. Eu vou mudar para Campinas, eu vou mudar porque é uma cidade muito boa, tem muitos empregos, né? Mas nós não podemos, nós que servimos a Deus, não podemos pensar só nisso. Nós precisamos pensar também como é a cidade, né? Eu acho interessante que a Bíblia explicada, ela diz assim, que nós não devemos pensar somente na prosperidade do lugar, mas na piedade dos vizinhos. O que é piedade? Vamos dizer assim, na devoção a Deus. Se ali não é uma cidade totalmente idólatra, que não serve ao Senhor. E também fazer uma pergunta: tem alguma casa de oração, né? Uma igreja perto? Ir para um lugar onde não tem nada perto, nós não podemos ir, porque Abraão, irmãos, quando a gente olha que quando Abraão sai da sua terra, ele começa a erguer altares, a erguer vários altares, mas não se vê nenhum altar no Egito.
que Abraão foi. Então parece que ele perdeu um pouco a comunhão com Deus, né? Abraão também, ele teve a dificuldade de falar a verdade. Quando ele desceu ao Egito, isso ele tinha combinado com Sara, né? Que ele ia dizer que Sara era sua irmã e ela era filha do pai e não da mãe. Ele falou uma meia-verdade. Ela era sua meia-irmã, mas era sua esposa. Então, como ela era muito bela, né? Ele ficou com medo de que Faraó, lá no Egito, tomasse Sara e matasse Abraão, né? Mas o que aconteceu? Faraó tomou Sara, levou para o palácio e aconteceu que uma praga abateu sobre Faraó. E Faraó foi repreender a Abraão, né? Devolveu Sara e disse para ele, né? E imagina, né? Ele foi censurado. Que vergonha que Abraão passou. Quando nós saímos da vontade de Deus, quando nós não buscamos a orientação de Deus, nós podemos passar vergonha. Ele foi censurado. E sabe o que aconteceu? Eles mandaram ele embora da terra. Sabe de que jeito? Escoltado. Vamos dizer, vão embora daqui, por favor, né? E escoltado pelos servos de Faraó para que não ficasse nada de Abraão na terra do Egito. E naquele período, aqui que eu quero explicar para vocês, naquele período que a Sara estava no palácio, né? E Faraó não chegou a tomá-la como esposa, Faraó deu muitos presentes, como eu já disse, para Abraão, né? Deu servos e deu servas, e a gente observa que foi aqui nesses presentes que Agar foi incluída, né? Agar, antigamente as pessoas, os escravos, eles eram tidos como objeto. Foi camelo, foi ovelhas, foi vacas, mas foi servos e servas também de presente. E nós sabemos qual foi a dificuldade que teve a Abraão lá na frente por causa de Agar. E até os dias de hoje. Os palestinos, né? Eles são descendentes de Ismael. Então, há até os dias de hoje a briga entre o povo de Israel e os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael. Nós precisamos ter cuidado com as nossas decisões. Nós precisamos atentar para os detalhes das ordens de Deus na nossa vida e cumpri-las de forma irrestrita. Muitas vezes é difícil, muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós somos censurados por outras pessoas, mas nós seguimos servindo ao Senhor com alegria. O resumo, né, desse tópico diz o seguinte: Abraão enfrentou lutas ao chegar a Canaã, mas sua fé em Deus fez com que ele vencesse os obstáculos. Conclusão, para nós estarmos encerrando, né, esta lição, eu quero ler a conclusão e quero que fique gravado no seu coração, gravado na sua memória, essas lições que hoje nós aprendemos, né? Tenhamos uma fé irrestrita, uma fé em Deus e uma obediência irrestrita, e não nos descuidarmos dos detalhes que Deus tem nos nossos chamados, que Deus tem nos dado. Conclusão: como vimos, Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Diante da sua obediência e fé em cumprir esse chamado, essa missão, ele recebeu da parte de Deus
promessas extraordinárias. Abraão é um dos nomes mais lembrados, né, no meio do povo hebreu, no meio do povo cristão, né? Quantas vezes não é evocado, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nome de Abraão, ele é lembrado até os dias de hoje, a sua história, os seus feitos, tanto que hoje nós estamos estudando sobre Abraão. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes, porque o plano divino de salvação para que o plano divino de salvação de toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abraão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes na história bíblica. Que você possa ouvir esta mensagem, lembrar-se que nós servimos ao mesmo Deus de Abraão. E o mesmo cuidado que ele teve com Abraão, ele tem comigo e com você. O mesmo cuidado que ele teve com a família de Abraão, ele tem cuidado com a sua família, com a minha. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Que lição maravilhosa. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu, né? De nós nos reunirmos aqui essa manhã, aprendermos um pouco da sua palavra e com certeza crescermos na fé. Esse é o objetivo da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de nós orarmos, fazermos o encerramento da nossa aula de hoje, eu quero convidá-los, meus irmãos, minhas irmãs, para que nós que somos amantes da Escola Bíblica Dominical, contribuamos com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos estão vendo passar aqui embaixo os números das nossas contas, a nossa chave Pix, né, que é uma grande facilidade hoje, e aí os irmãos podem encaminhar seus dízimos, suas ofertas, abençoando a obra de Deus, a obra missionária, e também, nós temos a certeza bíblica disso, receber de Deus bênçãos especiais. O Senhor ama os que dão com alegria e os recompensa na mesma proporção. Deus é um Deus justo, meus irmãos, e ofertarmos, contribuirmos, atrai muitas bênçãos para a nossa vida. Também, meus irmãos, eu quero convidar, se por um acaso há entre algum dos nossos telespectadores, né, dos nossos irmãos e irmãs que estudam conosco essa nossa lição e que ainda não nos visitou, não conhece uma das nossas igrejas, a nos fazer essa visita. Nós temos cultos aqui no nosso templo sede, na Vila Guarani, toda terça-feira, toda quinta-feira e todo domingo também, a partir das 19 horas, e nas nossas congregações, nos bairros da nossa cidade e das cidades circunvizinhas. Nós temos cultos semanais ao longo da semana e também no domingo um grande culto da família a partir das 19 horas. Deus tem abençoado e eu tenho certeza que você vai vir, vai cultuar, sentir a presença de Deus e ir embora para a sua casa muito melhor do que você entrou. Lembrando também que nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical presencial em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, a partir das 8h30. Então, você que tem o desejo, que ama aprender a Palavra de Deus, este é o trabalho certo para você e para a sua família. Nós temos classes desde o departamento infantil até mesmo os idosos. Então, você pode, dentro das faixas etárias, vir para a Escola Bíblica Dominical, trazer seus filhos, netos, sobrinhos, jovens, adolescentes, e com certeza haverá um ensino sistemático da Palavra de Deus para a faixa etária da sua família, e você vai ser abençoado com esse ensino tão rico. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoá-los. É sempre um prazer tê-los conosco aqui na Escola Bíblica Dominical. E agora, feche os seus olhos, nós vamos orar em gratidão a Deus e encerrar essa nossa escola de hoje. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por sua presença, obrigado, Senhor, pela porção de sabedoria que nos deu para compreendermos este ensino e guardarmos a Tua palavra. Continua abençoando a mim, a todos os irmãos da Escola Bíblica Dominical Online e a todos os irmãos e irmãs que acompanham, que estudam,
que frequentam este ambiente virtual para aprender a sua palavra. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que vocês tenham um domingo abençoado por Deus. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.